Salve Maria! Alô amigos, estamos começando nossas reflexões, que hoje traz Salmo 139, 17. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, ultrapassariam os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Não existe nada mais belo do que a presciência de Deus. Nunca ninguém foi tão fiel, tão atencioso e com tanta capacidade de enxergar o invisível como Jesus. Ele fez um grande elogio à mulher só porque ela praticou uma boa ação. E você se recorda, ele se referia a Maria quando lhe ungiu a cabeça com nardo puro depois de ter quebrado o vaso de alabastro. Ele próprio previa os acontecimentos, sempre uma boa ação, antecipadamente. Quando eles saíram para preparar a Páscoa, já encontraram um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. O Senhor tinha tudo pensado e planejado. Ele não fazia planos para apenas um dia, estava sempre à frente, muito à frente. Na ocasião em que os discípulos foram pescar, assim que saltaram em terra, viram que o Senhor já estava lá. E havia ali algumas brasas, alguns peixes por cima. Ele pensa em nossos deveres matutinos antes mesmo de nos movimentarmos na cama. Sempre chega antes de nós. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos se achavam um pouco confusos, sem saber ao certo o que fazer. Então o anjo lhes disse: ele vai adiante de vós para a Galileia. Ele está sempre adiante de nós todos, sempre pensando antes e preparando tudo antecipadamente. Então, vamos guardar no coração o texto seguinte, não somente com relação ao futuro, mas também com relação ao presente. Diz ele: não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar. E Ele está aí no mundo fazendo exatamente isso. Ele sempre vai chegar antes de nós. Ele nos conduzirá aos lugares em que devemos estar e nos dará os recursos necessários, os recursos de que necessitaremos. Então enxergaremos o seu perfeito discernimento, o seu cuidado constante, a sua presciência. Nem sempre o veremos ao nosso lado, mas podemos ter certeza de que Ele nos vê, que Ele nos acompanha. Podemos andar pela fé em meio à escuridão e assim poderemos até cantar durante esta jornada, inclusive se for noite. Somos tremendamente importantes para Deus. E para mim é muito bom saber que Ele tem achado que os seus filhos rebeldes mereceriam um calvário. Esse é o sentido dos meus domingos. E de sábado até segunda-feira, tenho a grande esperança de que um dia possa ver o meu Salvador. E embora o nosso dia seja escuro e sombrio, é um conforto para o coração cansado saber que somos tremendamente importantes para este Deus que morreu por mim, por ti, enfim, por toda a humanidade. Passagem de Salmo 139, 17, Deus onisciente e onipotente. E o texto se inicia falando da sua presciência, isto é, daquele que prevê, daquele que se antecipa a todas as coisas, daquele que vê antes que outros tantos possam ter visto. E esta presciência, esta onipotência, esta onisciência são características exclusivas do nosso Deus. É este Deus que temos reverenciado sempre, e aqui cita algumas passagens, como o caso de Maria, a ungí-lo antecipadamente, por isso mereceu dele elogios, por isso mereceu dele a afirmação de que onde fosse pregado o Evangelho, o seu nome seria lembrado pelo seu ato de amor. E naquele instante também
poderíamos dizer de presciência de Maria, que já se antecipava ao fato de, ungindo-o naquele instante, já o fazia, como ele próprio disse, pela sua morte. Ele sempre vai chegar antes de nós. Aliás, ele conviveu conosco, esteve aqui, sentiu as nossas dificuldades, os nossos dissabores, os nossos entraves, os nossos obstáculos, sentiu tudo, enfrentou tudo, as tentações, enfrentou aquilo que era necessário enfrentar, porque tinha uma missão, a missão de poder redimir a toda a humanidade. Ele não fazia planos apenas para um dia, estava sempre à frente. E aqui cita também o exemplo dos discípulos que foram pescar e que saltaram em terra, e quando ali chegaram já havia o Senhor ali presente, com as brasas e os peixes por cima dessas brasas. A multiplicação dos pães e peixes, que não ocorreu uma só vez, mas 2 vezes, alimentou centenas e centenas de pessoas e ainda sobejaram alguns balaios, porque esta multiplicação, esta partilha é própria do seu ensinamento. Ele nos conduzirá aos lugares em que devemos estar e nos dará os recursos de que precisamos. Então enxergaremos o seu perfeito discernimento, o seu cuidado constante e a sua presciência. É verdade que nem sempre o veremos ao nosso lado, mas sabendo que ele nos vê, poderemos andar pela fé em meio à escuridão. E assim poderemos até cantar durante esta jornada, inclusive quando for noite. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Caminhemos, ainda que seja escuro, ainda que seja noite, ainda que não possamos vê-lo, mas ele é aquele que torna o impossível possível, é aquele que faz com que nós possamos tornar o trabalho que imaginaríamos impossível para nós, possível. É aquele que faz do impossível o possível, porque Ele é o Deus dos impossíveis. E esta presciência é aquilo que destaca esta nossa passagem de Salmos, Deus onisciente e onipotente. E aqui nos fala ainda do merecimento, que os seus filhos rebeldes ainda mereceriam a morte de cruz, ainda mereceriam a sua presença lá no Calvário. E o texto, exatamente neste ponto, diz: somos tremendamente importantes para Deus. E para mim é muito bom saber que Ele tem achado que seus filhos rebeldes mereceriam um Calvário. E Ele veio para isso. Ele veio porque o Pai assim o determinara, e Ele o fizera com fidelidade absoluta, fizera com uma proficiência inigualável. Rebeldes sim, pecadores sim, mas a sua missão era exatamente fazer com que estes rebeldes pudessem ter o prêmio do Calvário. Deus é luz e não há nele treva alguma, único, soberano e Senhor. Este é o nosso Deus, a quem temos reverenciado, sempre haveremos de fazê-lo até o final dos nossos dias. Vamos orar agora agradecendo antes as bênçãos que temos todos nós podido receber e pedir pelos enfermos, onde quer que estejam, pedir pelos nossos irmãos que já dormem em Cristo e por sua santidade o Papa Francisco, que tem pedido orações a todos nós cristãos do mundo. Com a inspiração do Santo Espírito, vinde Espírito Santo. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aonde você for, fale sempre sobre Jesus e seja mais esse dia, todo ele em louvor a Maria.